Mediana. A mediana de um conjunto de dados é o valor que divide o conjunto, ordenado por ordem crescente ou decrescente, em duas partes com o mesmo número de observações. Este valor, mediana, pode ou não pertencer ao conjunto dessas observações, desses dados. Ora, vamos considerar então que o total de dados é um número ímpar. Neste caso, se contarmos o total de dados, vamos ver que são 9 dados. Ora, e como a mediana é o valor que divide o conjunto em duas partes com o mesmo número de observações e que esses dados têm que estar ordenados, a primeira coisa a fazer é ordenar então os dados. Agora vamos começar a pôr aqui 2, já está, 2, depois temos o 3, depois temos o 5, depois temos o 6, o 7, o 8, o 10 e o 11. Portanto, o total de dados é então 9. Vou pôr aqui n igual a 9. Ora, vamos então ver qual é o valor que divide ao meio, no fundo, deste conjunto de dados. Se nós repararmos, se eles são 9, se eu deixar 4 para um lado e 4 para o outro, este valor 6 vai ser a minha mediana. E vou escrever a mediana desta maneira, é igual a 6. Bem, claro que, como o número de dados é bastante pequeno, nós facilmente o escrevemos por ordem crescente e identificamos a mediana. Mas se em vez de serem 9 dados fossem 1000 dados, como é que faríamos? Bem, se nós repararmos, este 2 é o primeiro dado, este 2 é o segundo, este é o terceiro, este é o quarto, este é o quinto, sexto, sétimo, oitavo e nono dados. Então o sexto é o quinto dado. Então reparem, se o total de dados é 9, se nós fizermos n mais 1 sobre 2, ou seja, se fizermos n mais 1 sobre 2, vamos obter 5. Quer dizer que a mediana é a quinta observação. Então quer dizer que, para nós determinarmos a mediana, temos de procurar sempre o dado n mais 1 sobre 2. Portanto, a mediana é o dado na posição n mais 1 sobre 2. E este é o raciocínio que se faz quando o número de dados é ímpar. Vamos ver o que acontece quando o número de dados é par. Ora, neste caso, já coloquei os dados por ordem crescente e eles são 10 dados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Portanto, n igual a 10. Ora, este é o primeiro dado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º dados. Se nós procurarmos dividir isto em duas partes, reparem, ficamos com 5 dados deste lado e 5 dados deste. Isso quer dizer que não conseguimos encontrar um valor que esteja no meio dos dados. Então, como é que fazemos neste caso? Fácil. A mediana vai ser igual à média do quinto dado e do sexto dado. 8 mais 9 sobre 2. Ora, isto dá 17 sobre 2, 8,5. Bem,
Então, num caso geral, se nós tivéssemos muitos dados e não pudéssemos facilmente ver, com a maneira como fizemos aqui, qual é o valor da mediana, nós podemos arranjar uma maneira de indicar como é que se calcula essa mediana. Reparem, o 8 é o quinto dado, o 9 é o sexto dado. Então quer dizer que a mediana é a média entre a observação, ou o dado, é a mesma coisa, a observação n sobre 2, reparem, neste caso o n era 10, 10 sobre 2 dá 5, observação 5, a quinta observação é 8, a observação n sobre 2 e a observação n sobre 2 mais 1. Portanto, o 9 era o sexto dado, n sobre 2 ficava 10 sobre 2, 5, 5 mais 1, 6. Ok. E agora se os dados estiverem agrupados numa tabela. Ora, tenho aqui dois exemplos. Também, primeiro, vamos considerar quando o número de dados é ímpar. Nesta primeira tabela, o total de dados é 37. Ora, seguindo o raciocínio dos exemplos anteriores, como o número de dados é ímpar, a mediana é a observação correspondente a quê? A 37 mais 1 sobre 2. Ora, 37 mais 1 dá 38. 38 sobre 2 dá 19. Então vamos procurar o dado colocado na 19ª posição. Bem, como é que é mais fácil para fazer isso? Quando está uma tabela? É considerar aqui a frequência acumulada. Frequência acumulada. Ora, vamos calcular a frequência acumulada. Ora, estas são as frequências aqui, não é? Frequências absolutas. Começamos por colocar o 5. E depois, 5 mais 8, 13. Devia ter sido este 5. 13 mais 8, 21. 21 mais 10, 31. 31 mais 6, 37, que é o total de dados. Então, onde é que está o dado da observação 19? Se vocês repararem, até aqui há 13 dados. Até aqui assim. E depois até aqui já há 21 dados. Então, quer dizer que a observação 19 está colocada aqui. Então, quer dizer que a mediana é o valor 16. Vamos agora então ver o exemplo 2. O número de dados é 81. Então temos que fazer o mesmo raciocínio. A mediana vai ser observação 81 mais 1 sobre 2. Ora, 81 mais 1 sobre 2, ora 81 mais 1 dá 82, sobre 2 dá 41. Portanto, é a observação 41. Talvez seja bom chegar isto um bocadinho mais para aqui. Para quê? Para escrevermos a frequência acumulada. Então vou pôr aqui assim, frequência acumulada. Começo com o 10. 10 mais 30, 40. 40 mais 25, 65. 65 mais 16, 81. Ora, onde é que está a observação 41? Ora, até aqui há 10 observações. Até aqui há 40. Então a observação 41 está exatamente aqui. A observação 41.
Então, qual é a mediana? É o 3. Ora, outro exemplo, agora com dados agrupados em classes. É exatamente o mesmo raciocínio, só que em vez de termos um valor para a mediana, um valor numérico, vamos ter uma classe mediana. Não uma mediana, mas uma classe mediana. Ora, o n vale 73, temos que fazer os mesmos cálculos. 73 mais 1 sobre 2. Ora, 74 a dividir por 2. Ora, 74 por 2 dá 37. Portanto, temos de procurar a observação 37. Vamos fazer então a frequência acumulada. 10 mais 25, 35. 35 mais 20, 55. 55 mais 18, 73. Então, onde está 37? Até aqui estão 10 observações. Até aqui estão 35 observações. Então, 37 está aqui. Então, este valor é a classe mediana. Ora, vamos agora passar para o caso em que o número de dados é par. Então, o que é que nós temos de procurar nestes exemplos? Temos de procurar a observação 36 sobre 2 e a observação 36 sobre 2 mais 1. Ora, onde é que está a observação 36 sobre 2? Onde está? Não, qual é o valor? É 18. E aqui vai ser 19. Ora, também é melhor chegar isto mais para baixo. E mais. Então vamos fazer ao contrário aqui. Vamos ver se chegamos esta para cima. Que é para não fazer outro vídeo. Vamos fazer agora então a frequência acumulada. Frequência acumulada. 5, 5 e 8, 13, 21, 31, 36. Bem, e agora o que é que fazemos? Temos que fazer a média destas observações. A média destas observações. A média destas observações. Está a ficar com pouco espaço para escrever. Ora, vamos procurar a observação 18. Até aqui há 5 observações. Até aqui há 13. Até aqui há 21. Então quer dizer que a observação 18 está aqui e a observação 19 está aqui. Então, no fundo, temos que fazer a média entre o 16 e o 16. É a mesma coisa, ok? Portanto, aqui assim a mediana é 16 mais 16 sobre 2, continua a ser 16. Vamos agora ver o exemplo 2. O exemplo 2 tem uma particularidade. Ora, são 80 dados, então temos que procurar as observações. Observação 80 sobre 2, que dá 40, e a observação 80 sobre 2 mais 1, que dá 41. Frequência acumulada, começamos com 10, 10 mais 30, 40, 65,
80. Então reparem neste pormenor agora. Até aqui há 10. Até aqui há 40. Então quer dizer que a observação 40 está aqui e corresponde a este valor 2. Até aqui há 65. Então a observação 41 está aqui, corresponde ao 3. Então a mediana é a média entre o valor 2 e o valor 3, que dá 2,5.